amontoaram em 63 as belas vestimentas para a noiva do Senhor. Dia muito ele está aqui, falando agora em seu coração. Se aconte é hora de partir, venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, às vezes a revelação. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Deus continue abençoando a cada um. Amém. Gostaria de ler com os irmãos o livro 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo 4, a partir do 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Senhor nosso Deus, grandioso, poderoso, maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Pedimos que aquele excelente Espírito que estava em Davi possa estar sobre cada um de nós também, ó Deus, onde a sua alma se alegrava em estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe a cada um em teu precioso nome, Jesus Cristo. Aleluia. Graça nós te damos, Senhor, por tudo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queria falar um pouco com os irmãos sobre essa escritura, né? Paulo escreveu para Timóteo, mas depois eu quero ler algumas coisas com os irmãos. Também era para o profeta essa escritura, né? Fazer a obra de um evangelista. E eu gostaria de tomar um tema para os irmãos, né?
uma geração que não suporta a verdade. Amém? Uma geração que não suporta a verdade. Então nós estamos num tempo muito difícil, né? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, para ele ser pregado hoje, há poucas pessoas dispostas a ouvir, né? Mas tinha que ser assim, porque Deus deixou escrito para nós, né? Então os irmãos veem que ela conclui aqui, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém? Então, nós estávamos conversando ali, uma coisa muito tremenda veio ali para nós, né? O mundo, ele sempre toma conhecimento das coisas depois que já foi, né? E então os irmãos veem que o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, né? A Bíblia diz aqui, e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então as pessoas, elas querem procurar um lugar onde alguém fala o que elas querem ouvir, né? E eu me lembro sempre de um acontecimento muito marcante, né? De uma pessoa, uma vez, eu fui fazer um serviço na casa dela e aí eu disse para ela, né? O irmão Lucas até conheceu ela. Eu disse para ela que eu congregava ali, né, na igreja do meu sogro, né? O falecido sogro. Aí ela falou, eu já fui uma vez lá. A senhora foi? Que bom, né? Mas eu não gostei, não. Eu falei, por que a senhora não gostou? O pastor começou a falar lá que não pode cortar cabelo. Eu não abro mão do meu cabelo assim, né? E aquela foi uma experiência muito marcante, irmãos, porque os irmãos veem que aquela mulher, ela estava procurando um lugar aonde ela não ouvisse nada contrário ao que ela, né? E o cabelo dela era assim, que nem o meu, assim, bem curtinho, né? Então veja, irmãos, o cumprimento, né, das Escrituras. Uma outra experiência que eu tive também, minha esposa, na verdade, ela conversando com uma conhecida dela, e essa conhecida dela desabafou com ela, né, numa denominação que ela vai, e ela chegou no pastor e questionou o pastor, né, que as irmãs estavam andando muito imoral na igreja. E ela disse, o senhor não sabe que isso é errado? Aí ele falou para ela, eu concordo com você, eu também acho errado a maneira com que elas estão se trajando. E eu conheço a igreja, seus irmãos, né? Não vou, mas né? E aí ela falou, então se o senhor sabe que está errado, por que o senhor não prega contra? Aí ele disse para ela, se eu pregar contra, vai todo mundo embora, né? Ou seja, eu tenho que falar o que eles querem ouvir para manter eles aqui, né? E essas pequenas experiências, irmãos, é em todos os lugares, né? Porque, olha só, porque qualquer denominação que abre, dentro de pouco tempo ela está cheia. Porque alguém vai falar o que as pessoas querem ouvir, né? Então a Bíblia diz que chegaria um tempo ao qual as pessoas, elas não suportariam a sã doutrina,
e amontoariam para si doutrões segundo as suas concupiscências. Amém? Desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Amém? Então eu queria falar com a ajuda de Deus essa noite com os irmãos um pouco sobre isso, né? Desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Agora os irmãos sabem, irmãos, que o diabo, ele, assim como Deus vem trabalhando no seu plano, o diabo também vem trabalhando no seu, né? Os irmãos veem que o diabo, irmãos, desde lá dos dias do nosso profeta, o profeta, ele já viu em Hollywood o QG de Satanás, né? Porque os irmãos veem que desde lá, daquele tempo, o diabo ele vem trabalhando e preparando a mente das pessoas para elas não crer na verdade. Irmãos, a coisa mais difícil que existe hoje é se falar a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. Amém? E a mente, por isso que o profeta, quando ele prega a maior batalha, ele fala que a batalha da mente, irmãos, é um lugar aonde todo aquele que ousar a desafiar o diabo ali, ele será derrotado, né? Porque é o campo de batalha do diabo. Então os irmãos veem que o diabo, desde a infância, ele vem preparando as pessoas para não crer na verdade. Para o quê? Crer nas fábulas, não é? Então, olha só, irmãos, eu sei que é muito difícil, né? Nós chegamos num tempo onde às vezes a gente vai pregar e a gente fica assim um pouco desanimado, porque está tudo muito difícil, né? Porque os irmãos veem que todos esses desenhos que existem, né, que a gente usa, quase todos os pais, eu acredito, né? Acho que é difícil um que escapa hoje, usa para entreter os filhos, né? Para deixar eles um pouco ali quieto, para a mãe poder trabalhar, fazer um serviço, alguma coisa. Irmãos, tudo aquilo é o quê? É o plano do diabo, injetando na mente das crianças fábulas, mentira, porque tudo que está ali é mentira, né? E nós, às vezes, nós como adulto, a gente não capta, né? Embora tem coisas que é tão, assim, evidente, né? Eu me lembro uma vez, irmãos, eu vou contar um negócio para os irmãos, olha só que coisa. A Beatriz, quando ela era bem pequenininha, né? Acho que era que nem uns menininhos do irmão Lucas, assim. E um dia ela chegou em mim assim, o papai tem medo de barata, né? Começou a falar assim, falei, que menininha folgada, de onde ela tirou isso daí que eu tenho medo de barata, né? Eu falei, de onde você tirou isso daí? Quem falou pra você que eu tenho medo de barata? É porque o papai tem medo de barata. Não, mas de onde você tirou? Né? Eu vi no desenho aí que eu fui investigar. Por isso, irmãos, que nós, os pais, a gente sabe que é um arapuca, né? Um laço, não tem como sair. Mas a gente tem que estar em cima ali, ó. Marcação cerrada, vendo o que ele está vendo. Irmão, depois que o diabo tomou, aí não adianta mais lutar. Estava falando com a minha esposa hoje. Hoje ou ontem, não sei, eu estava falando para ela. Eu fiz uma analogia para ela na hora. Eu falei para ela assim, nós, como criança, é como uma árvorezinha pequenininha, né? Se você pegar ela, entortar, fizer ela assim, amarrar, ela vai crescer um arco, né? E depois que ela cresceu aquele arco, você não faz mais voltar aquilo. Os irmãos veem que Deus ele deixou para nós, em todos os sentidos, para nós entendermos mesmo. E a criança é a mesma coisa, irmãos, né? Se a gente deixa aquela criancinha crescer torta ali, ó, depois que tiver adulto, você vai tentar endireitar aquilo. Se for endireitar, você quebra. Né? Só um milagre de Deus. Amém?
E aí eu fui me aprofundar com ela e fui ver que ela estava tirando aquilo no desenho da Peppa. Porque na Peppa lá o porquinho lá, que era o pai, morria de medo de barata e saía gritando, correndo, aí chegava a mulher, a Valentona, ia lá e matava a barata. Falei, meu Deus, que astúcia do diabo. Não é à toa que o mundo está entregue na mão de Satanás. Porque ele vem preparando, olha só, irmão, o que está sendo injetado ali. Que o homem é um frouxa, é um molengue, e a mulher é que é a Valentona. Né? Invertendo totalmente a lógica de Deus. Né? Então os irmãos entendem por que o mundo hoje proliferou, mulher querendo ser homem querendo ser mulher? Irmãos, isso daí já foi colocado na mente deles desde quando eles eram pequenininhos, os pais nem... Né? E quem muda isso hoje? Então eu fui ver, né? Eu falei, meu Deus, olha só que coisa, o diabo devagarzinho, uma coisinha tão inocente, pervertendo a mente das crianças, né? E desviando, né, elas da verdade e levando elas fábulas, né? Os irmãos veem, por exemplo, por que a gente vê esses jovens, né, ir fazendo essas loucuras, e pega uma moto e sai a 180, e empina, e vai, e enche, né, bebe bebida alcoólica, e sai de... faz todas essas coisas que a gente vê aí. Porque isso daí foi colocado na mente deles, irmão. Foi colocado lá aquelas mentiras, né? Tudo aquilo lá no desenho. Você pega aquele papaléguas lá, né, irmão? Você, quando era criança. O bichinho cai lá de cima daquele morro, esparracha no chão lá. Daqui a pouco ele está de pé correndo. Mas na vida real, daí não existe. Né? Esse tempo atrás eu estava vendo um vídeo aí, viralizando, parece que era lá no Japão, na China, aqueles lugares. Os meninos brincando, era 2 prédios altos e alguém filmando eles brincando de pular de um prédio no outro. Irmão, sei lá, pelo tamanho, lá tinha 30, 40, 50 andares, não sei. Os caras daqui lá viraram uma sopa de osso. E eles pulando de um prédio para o outro, que era bem encostadinho assim. Mas com certeza eles viram aquilo no desenho, em jogos, sei lá, em algum lugar. Né? Só mostrando para os irmãos como que o diabo, irmãos, ele trabalha assim como Deus, ele vem preparando, né, um povo para o arrebatamento, também o diabo vem preparando um povo para a morte, para a grande tribulação. Né? Então, nós chegamos nesse tempo, nós estamos falando, né, do natural. Agora, os irmãos vê que, pegando aquela linha, quando a gente vê as coisas no natural, é porque elas já aconteceram no espiritual, né? Então, a gente vê, por exemplo, o homem saindo do seu lugar e a mulher também saindo do seu lugar. E o profeta diz que, a Bíblia, né, está escrito aqui, que o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja, né? Então, quando eles começam a sair do seu lugar no natural, irmãos, é sinal que espiritualmente aquilo já aconteceu, né? Porque espiritualmente lá atrás a igreja rejeitou Cristo como cabeça. Ela colocou Jesus Cristo para fora e ela assumiu. Nós não temos falta de nada. Então os irmãos percebem que quando a mulher e o homem começam a sair do seu lugar, espiritualmente eles já tinham saído, né? Então, desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, nós estamos num tempo, irmãos, onde as pessoas, elas não querem ouvir mais a verdade. Né? Elas querem ouvir o quê? Algo fabuloso, algo agradável, né? E sendo que, na verdade, irmãos, nós estamos num tempo que não é um tempo de nada agradável, não. Né? É como se fosse assim, né, irmãos? Nós estamos no final da corrida. E no final da corrida não tem nada agradável para dizer, não. Você está com as pernas bambas já, o fôlego perdendo, a garganta seca, está dando os últimos suspiros, né? Então, é um tempo de
de maturidade, né? Um tempo de nós sermos maduros na fé. Então, o profeta, irmãos, Deus mostrou para ele que isso daqui era para a vida do profeta também. E o profeta diz, como Paulo falou aqui para Timóteo, né? Vai, faz a obra de um evangelista. E aí o profeta, veja bem, ele não disse que Timóteo era um evangelista. Faz a obra de um evangelista. Vai, pregue a palavra. Porque chegará um tempo, né? Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então veja, irmãos, olha só que Deus disse, né? Prega em tempo e fora de tempo. Com toda, né? Corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então os irmãos falam longanimidade, né? Não é que o profeta ficou 30 anos fazendo a obra do evangelista, né? E depois disso, né? Concluiu o seu ministério, Deus o levou, 65, 57 anos já vai indo, e nós estamos aqui, com toda a longanimidade. Olha para os irmãos ver, né? Com toda a longanimidade. Porque você sabe, irmãos, Deus ele tem uma maneira de trabalhar, porque o profeta de Deus ele é peculiar. E ele escolhe um povo peculiar. Amém. Né? Um povo diferente. E quando eu entendi o Êxodo, irmãos, eu fiquei tão maravilhado, sabe? Muitos anos atrás eu li um especialista em rota lá, ele falando que tinha um lugar lá, se Deus levasse o povo por aquele lugar, em 3 dias ele estava na terra. 3 dias, irmãos. Deus levou eles por um caminho que demorou 40 anos. Agora imagina, se Deus levasse por aquele caminho de 3 dias, Datã, Coreia, Birão, toda aquela classe de gente estaria dentro da terra prometida. E Deus sabia, né? Deus sabia que aquelas pessoas estavam ali e o fogo, o deserto, a prova, a longanimidade, isso mostraria quem eles eram. E eles, irmãos, automaticamente, eles iriam tomar a decisão de não entrar, sem Deus fazer nada. Irmãos, viu? Deus não impediu eles de entrar. Deus falou, vai, entra lá. Deus queria que eles entrassem. Né? Mas quando chegou na hora de entrar ali, o que eles disseram? Não, nós não vamos entrar. Foi eles que decidiram não entrar. Amém? Então, os irmãos vê como que Deus ele é um Deus diferente e ele chama um povo diferente. Porque, irmãos, o ouro é provado no fogo, como diz a Bíblia. É provado no fogo. Então, os irmãos vê, está aqui na Bíblia, ó. Deus ele falou para o profeta, vai lá e lê Timóteo 4, está lá, eu deixei aquele escrito para você. Não é o que Deus falou para o profeta? E aí foi quando ele foi ler. Né? Então veja, irmãos, o nosso profeta, ele tinha vários lugares na Bíblia que Deus deixou escrito para se cumprir na sua vida. Né? Então Deus levava o profeta exatamente no lugar aonde estava a escritura, que era o quê? Para dar forças para ele vencer. Porque, irmãos, não é fácil vencer, não. Às vezes a gente acha que é difícil para nós, né? E é difícil mesmo. Mas, irmãos, se nós estivéssemos na pele do profeta, nós ia voltar para cá. Se Deus deixasse nós ir sentir na pele do profeta, nós ia voltar para cá falando, que vida mansa que eu tenho.
Porque para os irmãos analisarmos, né? Imagina o profeta ficava lá, né, que nem está lá, 30 dias longe da esposa e dos filhos. Né? E depois, na hora que ele chegava, ele estava tão esgotado que ele tinha que ficar mais 30 no mato para se recuperar. Então Deus, irmãos, ele tinha uma escritura para cada parte da vida do profeta, para ele ler e agarrar naquilo e se firmar e olhar, ó, eu fui comissionado por Deus para esse propósito. Amém? Por isso que nós, irmãos, nós temos que encontrar na Bíblia, na onde nós estamos, o que Deus deixou para nós. Amém. E quem falava para o profeta? O profeta achava essas coisas? Não, irmãos. Né? Deus é que mostrava para o profeta. Deus ia lá e falava, leia isso daqui que é para você. Leia aquilo lá que é para você. E Deus ia mostrando para ele as coisas. Amém? Amém. Então veja, irmãos, quem vai mostrar para nós o que está na Bíblia para nós? É Deus. Amém. Agora, como Ele vai mostrar se nós não tivermos comunhão com Ele? Se nós não andarmos, se nós não desejarmos ouvir a Sua voz? Porque sabe, irmãos, como eu falei para os irmãos, eu amei tanto quando eu li essa mensagem da maior batalha, porque, irmãos, o dia que isso entra dentro da alma de um crente, ele nunca mais é derrotado pelo diabo. Né? Porque a arma número 1 do diabo com todo mundo, irmãos, é o quê? É mostrar o quão insignificante nós somos. O quão desprezível nós somos. Agora, irmãos, isso não precisa o diabo mostrar para nós. Deus mostrou em toda a Bíblia. Olha lá na parábola da grande ceia. As pessoas mais capacitadas na terra, eles rejeitaram a Deus. E Deus falou, vai lá e pega tudo que não presta e traz. Então o diabo ele quer convencer nós com uma coisa que Deus já mostrou. Verdade. Mas por quê, irmãos? Deus, ele sabe o que faz. Amém. Deus, ele sabe o que faz. Deus já escolheu você, escolheu eu, porque, irmãos, se não fosse dessa maneira, nós não iríamos ouvir esta mensagem de forma alguma. Glória a Deus. Porque, irmãos, o que faz um crente ouvir a mensagem? É exatamente isso. Sim. Vir e convencer nós que a gente não presta, sendo que a única coisa que faz nós ouvir essa mensagem é exatamente isso que o diabo quer nos acusar. Não é? E Deus, irmãos, olha, eu estava falando com os irmãos ali, relembrando com eles aquela escritura, quando Deus, ele tinha os vasos de bronze, de prata e de ouro, e os vasos de barro. E Deus falou, esconde dentro dos vasos de barro os títulos de propriedade. Porque Deus sabia, irmãos, que aquele vaso de barro era desprezado. O diabo nem ia querer olhar para aquilo. Quem quer vaso de barro? Os irmãos entendem? Se ele fizesse, eu e você, um vaso de ouro, seria o primeiro que o diabo ia pegar. E quando Deus ele faz nós um vaso de barro e coloca lá dentro o título, então os irmãos, que o que importa é o que está lá dentro. Amém. Os irmãos veem porque a batalha da mente ela é derrota certa. Olha para Maria Madalena, irmãos. Era um vaso de barro desprezada por todo mundo. Mas dentro daquele vaso tinha algo em que Jesus atravessou o mar para ir atrás daquilo, para tirar aquilo para fora. Amém. E nos melhores vasos, os vasos de ouro, de prata, de bronze ali, os fariseus, os saduceus, os levitas, os escribas, todos aqueles vasos importantes. Não tinha nada dentro deles. E aqueles vasinhos de barro, ali estava o título dentro. Então os irmãos veem, irmãos, que Deus, ele deixou tudo na Bíblia. Por isso que o profeta, ele sempre pregou, a Bíblia é o nosso livro, a Bíblia é o nosso guia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única resposta para todas as coisas. Amém. Você quer ver na vida, Paulo não é o alicerce? Paulo não é o fundamento? Não é a fé, não é a base da pirâmide? O profeta não disse, eu preguei o que Paulo pregou? Olha na vida de Paulo. Se ele é lá o primeiro, o profeta olhou nele. O que Deus fez com Paulo? Deus colocou um espinho na sua carne, e
E o que Deus falou para ele? Eu não vou tirar isso, porque isso é o que vai manter você até o fim sem se contaminar. Amém. Amém? Porque Deus falou para ele, ó, as coisas que eu tenho para mostrar para você, se eu tirar, você cai. Os irmãos entendem por que nós fomos feitos vasos de barro? Os irmãos entendem por que nós, né? Todo eleito tem um espinho na carne, irmão. Todo eleito tem um espinho na carne. E Deus falou para Paulo, isso eu coloquei para quê? Para você chegar lá. Amém? Amém. Eu coloquei isso para você chegar até o fim. Então, os irmãos, que Deus, Ele sabe o que Ele faz, né? Então, nós vemos que o diabo, irmãos, ele veio preparando a mente das pessoas desde o princípio, né? Lá da era de Laodiceia, até chegar nesse tempo para elas não conseguir crer na verdade. Amém? Amém. E nós vemos isso em todo lado, irmãos, em todo lugar. Em qualquer esfera que nós olharmos, está ali. Aí eu queria ler isso daqui para os irmãos. Os irmãos sabem, irmãos, que toda vez que eu leio isso daqui, eu fico assustado, sabe? E eu creio que isso aqui era para assustar qualquer pastor. O profeta diz assim na mensagem, Deus guarda a sua palavra. A partir do parágrafo 80, ele diz assim, ó. Tenho ido às igrejas, e eu digo isso com reverência agora. O profeta está deixando bem claro que ele não está brincando, ele está falando com reverência. Descobri que muitas vezes nas igrejas, eu creio que as pessoas apanham o Espírito uns dos outros, ao invés do Espírito Santo. Vá a uma igreja e observe onde o pastor sacode a sua cabeça, toda a congregação fará isso. Vá a uma igreja onde o pastor diz que escorre azeite da sua mão, primeira coisa que se sabe é que todo o povo crê naquilo e tem aquilo. Vá a uma igreja onde há bastante dança e pulos e correria ao redor. Eu não estou condenando essas coisas. Estou apenas falando de uma observação. Agora, isso daqui que o profeta observou, irmãos, é uma coisa muito tremenda. Porque uma coisa muito tremenda de nós observarmos e nós estarmos atentos a isso. Apenas falando de uma observação para lhes apresentar um ponto. Se você tem um pastor que seja bastante emotivo, toda a igreja será emotiva. Tome um pastor que seja formal e cerimonioso, toda a congregação será formal e cerimoniosa. Eu creio que recebemos o Espírito um do outro. Tome um bom homem e uma mulher ruim e coloque-os juntos. Um irá para o outro. Ele se tornará um homem mau ou ela uma boa mulher. Dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Você pega um bom e um ruim. Ou um vira ruim, o outro vira bom, então cada um vai para o seu lado. Né? Porque dois em desacordo não tem como. Dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. E me permitam dizer isso com reverência e na Bíblia com todo o meu coração. Eu tenho tentado com tudo que está diante de mim. Eu peguei esse parágrafo, irmãos, porque tudo que o profeta está dizendo é o que está dentro do meu coração.
e me permitam dizer isso com reverência e na Bíblia, com todo o meu coração, eu tenho tentado com tudo que está diante de mim, nunca ser um conformado. Então, olhem bem para os irmãos ver. Eu tenho lutado com tudo que está diante de mim para nunca ser um conformado. É até um hino que a gente cantava, né, irmão? Você lembra? Não vos conformeis com esta era. Porque, irmãos, os irmãos sabem, irmãos, que nós estávamos falando, né? Eu gosto bastante de fazer esta análise natural, né? Sempre. A gente vive num país com tanta riqueza e tanta pobreza. E você sabe o que é mais revoltante e agonizante e desanimador para uma pessoa que nem eu? Porque eu não sou um conformado. Mas você sabe o que angustia mais uma pessoa que não é conformada? É o conformismo das outras pessoas. Né? As pessoas, elas são conformadas. Ah, mas fazer o quê? Né? Ah, mas... Nós nunca podemos ser um conformado. Né? Se nós vivêssemos no meio do deserto, onde não tivesse nem água, a gente tinha que se conformar, não tem nada. Né? Agora, nós vivemos num país, irmãos, onde a classe política, ela fala de desvio de milhões como se fosse moeda de 10 centavos. Né? De tanto dinheiro que tem, que milhões para eles é como se fosse moeda de centavos. E o povo morrendo e conformado. Os irmãos, viu o profeta falando? Eu luto com todas as forças para nunca ser um conformado. Porque, irmãos, não tem coisa mais terrível numa pessoa do que ela estar conformada com as coisas. Nós não devemos estar conformados com as coisas. Então, olha só, irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós, a promessa que está sobre nós, irmãos, olha, tudo isso aqui que nós temos, nós não temos que estar conformado. Isso daqui não é nem fagulha do que Deus prometeu para nós. Isso não é nem fagulha, o que Deus prometeu para nós, irmãos, é muito mais. Ah, mas vai ser lá na... Não, irmãos, olha na Bíblia. O profeta, ele ficou 30 anos evangelizando, pregando, exortando, tendo as pessoas contra ele, para quê? Para que chegasse um tempo, tivesse um povo na terra, para não se conformasse com as coisas erradas, para não se conformar com o evangelho de fábula, para não se conformar com a mentira, mas sim apegar-se na verdade. Porque, irmãos, eu hoje, né? Eu sei que a posição que eu tomei não é fácil. Porque, irmãos, você tomar uma posição de estar ao lado da verdade é você saber que você vai estar com poucas pessoas ao seu lado. Verdade. Não tem como, irmãos. Porque o mundo foi preparado para quê? Para não crer na verdade. Nós acabamos de ler o profeta. Entendeu? As pessoas, elas querem estar com aqueles que estão de acordo com ela. Eu gosto de pular, eu gosto da coisa. Então ele vai procurar um que é daquele jeito. Ele não está querendo receber o Espírito Santo. Porque, irmãos, quem quer receber o Espírito Santo, ele não está preocupado se é uma igreja grande, bonita, se tem isso, tem aquilo. Não! Quem quer receber o Espírito Santo, você recebe no seu quarto, orando, sozinho ali. Olha, irmãos, a maior grandeza da mensagem do profeta é os trovões. E isso o profeta recebeu sozinho ali, ó. Não foi no meio de multidão, não foi em coisas grandes. Então por que Deus fez o profeta? Seja duro, persevere, não demole. Então vem alguém e fala, não, mas nessa vida aqui é para nós sofrer. E aqui nós não vai ter nada. Agora, irmãos, o profeta, não é na outra vida, não. Na outra vida nós não vai precisar de nem nada disso aqui, irmãos. Olha, a irmã Meda, quando foi lá, ela nunca mais quis pisar aqui, porque na outra vida é céu. Né? E Deus prometeu não só do outro lado, mas desse lado aqui também. Não é?
Ah, não, mas Jesus diz lá que nesse mundo tereis aflições. É verdade. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Amém. Então nós não pode ficar só com uma parte, irmão, nós tem que pegar outra parte também. Vocês vão ter aflição, mas saiba que eu venci o mundo por você. Eu fui lá e derrotei o diabo por você. Tenha de bom ânimo e creia nessas palavras. Amém. Com todo o meu coração eu tenho tentado, com tudo que está diante de mim, nunca ser inconformado. Porque a visão, na manhã em que lancei a pedra fundamental, disse: pregue a palavra, faça a obra de um evangelista, ponha seu ministério em prova completa, pois chegará o tempo quando eles não sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão para si falsos mestres, tendo comichão nos ouvidos, voltarão da verdade às fábulas. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. João 17, santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. E eu sou culpado. Eu oro, e se sou culpado, eu oro a Deus que me perdoe. Mas eu tenho tentado com todo o meu coração apresentar a palavra ao povo. Que o Espírito que seguir, quando eu estiver no julgamento, não seja o espírito de alguns sapos bizarros saltando das pessoas, ou besouros voando, ou qualquer outra coisa, ou azeite pingando das mãos, mas que seja o Espírito que está na palavra do Deus vivo, Amém. que está escrito nessa Bíblia, como uma experiência bíblica. Isso é o que tenho arduamente tentado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, eu disse para os irmãos, eu estou lendo esse parágrafo aqui, porque, irmãos, com o passar dos anos, eu fui aprendendo que tem muitas coisas na Bíblia ou na mensagem, você tem que tomar ela e você vê você ali dentro. Amém. Eu estou lendo esse parágrafo porque eu me vejo aqui dentro. Eu estou diante de Deus e Deus é a minha testemunha, o meu juiz, que conhece a minha alma, conhece lá na junta e medula, até a divisão da alma do espírito. Ele sabe que o que eu estou lendo aqui é o que eu tenho tentado fazer. Amém. Deixa eu ler de novo isso aqui para os irmãos verem. Mas eu tenho tentado com todo o meu coração apresentar a palavra ao povo, e que o Espírito que seguir, quando eu estiver no julgamento, não seja o espírito de alguns sapos bizarros saltando das pessoas, ou besouros voando, ou qualquer outra coisa, ou azeite pingando nas mãos, mas que seja o Espírito que está na palavra do Deus vivo, que está escrito nessa Bíblia como uma experiência bíblica. E isso é o que tenho arduamente tentado. Porque, irmãos, olha só, nós não cantamos? Antes um povo ungido, agora uma igreja ungida. Né? Agora, irmãos, se eu não creio nisso, por que eu vou cantar isso? Porque se é um povo ungido, é um povo ungido. Amém. Né? Então veja bem, lá no começo da abertura da palavra, nós saímos pregando, não é tempo mais de grandes homens, e não sei o que. Aí daqui a pouco começa a voltar para trás, começa de novo, já apareceu um homem grande, homem importante, isso e aquilo. Olha, irmãos,
Aquele que se acovardar, Deus não tem prazer nele. Do jeito que eu saí lá, eu estou aqui até hoje. Não é tempo de grandes homens, é tempo do quê? Do povo de Deus manifestado nessa terra. Esse é o tempo. Porque, irmãos, olha só, não adianta nós voltar à fábula. Não adianta nós voltar a coisa que não é real. A noiva é a palavra. É o tempo, irmãos, olha só. Lá dentro foi o tempo de Moisés. Moisés foi lá e todo mundo dependia de Moisés. Mas depois chegou um tempo, não. Era o tempo do povo. Eles que tinham tomado a decisão. Eu quero entrar, eu quero enfrentar, eu quero possuir, eu quero entrar na minha terra, eu quero pegar o meu lugar. Agora, que tempo nós estamos, irmãos? Nós estamos no tempo de possuir a terra. Amém. Nós estamos no tempo, o profeta pregou a mensagem, confronto de Efésios com Josué. O tempo de um homem só acabou. Mas o que a Bíblia diz, né? Lá o profeta pregou a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Nos últimos dias ia ter homens ungidos com o Espírito verdadeiro, mas sendo falso. Por quê? Eles estariam levando os homens a cultuar eles, ao invés de cultuar a Deus. Culto à personalidade. Amém? E eu tenho lutado diante de Deus para fazer exatamente isso que o profeta falou. É pregar a mensagem como ela é. É mostrar, irmãos, que hoje é você. Hoje não sou eu, não. Ah, mas é... E aí o povo não vai olhar para... Não tem que olhar, não. Tem que olhar o pequenininho mesmo. Porque enquanto vocês olhar para mim pequenininho, vocês vão ver a grandeza de Jesus Cristo na vida de vocês. É o que eu tenho tentado fazer. Porque, irmãos, fora disso é voltar às fábulas. Fora disso é voltar às fábulas, porque olha, nós tivemos 7 eras, e toda era Deus teve um grande homem, e nenhuma delas foi arrebatada. Nenhuma delas foi ao rapto. Quando chegou na última, o maior de todos, não foi ao rapto. Deus falou para João, sai daí agora vem aqui que eu falarei pessoalmente, agora é você e Deus. Agora é você e Deus. É uma identificação, né? Identificados com Cristo, o profeta pregou. Agora veja, irmãos, o profeta, ele mostrou aqui para nós, né? Tomar uma posição como essa não é fácil. Tomar uma posição como essa não é fácil. Por quê? Porque nós estamos num tempo onde as pessoas elas não querem ouvir a verdade. Amém? Agora veja só, irmãos. O profeta, eu não lembro a mensagem, mas eu sei que eu li. O profeta, ele diz assim, ó. Se você quer entender a segunda vinda, olhe para a primeira, não é? E como era a primeira vinda? Né? As pessoas que estavam ali dizendo que cria na Bíblia, Jesus chegou para eles e disse, vocês não creem em nada que está na Bíblia. Não é? O que Jesus falou? Se vocês crescem na Bíblia, vocês estavam me recebendo. Olha para Laodiceia, moço. Se eles crescem na Bíblia, eles estavam recebendo o que Deus estava enviando para eles. Então veja, irmãos, olha só, para os irmãos ver, Deus enviou o profeta, ele ficou 30 anos pregando lá no meio dos pentecostais. E ninguém creu na mensagem dele. Depois ele pregou 3 anos, a terceira etapa, e ele mesmo disse, no final, que ele terminou só. Porque ninguém estava crendo no que ele estava pregando. Amém? Amém? Agora veja, irmãos, olha só que coisa tremenda. Às vezes eu fico pensando, meu Deus. Ele pregou 30 anos, né, para o mundo pentecostal, para eles dar as costas para ele. Depois, ele pregou 3 anos ali, a terceira puxada, ali no tabernáculo.
E se nós formos observar, né? Pega lá para os irmãos ver os selos, né? As trombetas, pega tudo lá. Tá tudo lá no tabernáculo Brana, foi pregado ali, né? Para quê, irmãos? Para eles não fazer a coisa mais simples que o profeta pediu. O profeta pregou o quê? Olhe sempre para Jesus. Aí o profeta sai de cena, para onde ele foi olhar? Vou lá deixar o profeta 3 meses lá numa geladeira lá, esperando ele ressuscitar. Irmãos, é a verdade. Eu sei que ninguém quer ouvir isso daí. Mas se eles tivessem, irmãos, escrito uma palavra que o profeta disse, eles não teriam feito isso. Eles, o nosso profeta se foi, mas Jesus está aqui. A voz que segue o sinal está aqui. Amém. E um dia ele levantará e encontrará conosco, e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Era isso que ele devia estar falando. Sim. Mas não, está lá até hoje, esperando o profeta voltar, e briga duro que ele vai voltar. Ah, o irmão Branham não abriu o selo, falta abrir o selo, e ele tem que vir. Olha, irmãos, 30 anos, 3 anos lá, ninguém creu na mensagem do profeta. Porque se cresce, irmãos, o profeta diz né? Por isso que irmãos, uma parte que eu gosto na Bíblia, sabe qual é? É quando aconteceu aquele negócio com o Billy Paul, e aí um diácono falou, irmão Branham, mas com todas essas evidências de Deus na sua vida, por que o povo não está crendo na sua mensagem? Aí o irmão Branham foi responder, o Billy Paul, papai, eu quero responder. Aí ele respondeu, falou, olha, porque se ele estivesse crendo, não seria escriturista. O que o irmão Branham falou? Se alguma vez você disse uma verdade, foi essa. Irmãos, aquilo dali, pega aquilo. Irmão, se não for escriturístico, esqueça. Né? E por que ninguém creu na mensagem do profeta? Porque é escriturístico, irmãos. Lá quem saiu do êxodo sob o pilar de fogo e a nuvem, ninguém entrou. Entrou o Espírito Santo. E aqueles que nasceram no deserto. Então, irmãos, por isso que o profeta falou, se ele tivesse... O profeta gostou, por quê? Porque o povo crê na mensagem do profeta não era escriturístico. Escriturístico era o quê? Ninguém crê. Agora veja só, irmãos, aquele povo que nasceu no deserto, esse povo é escriturístico, crê, né? E por que está nós aqui, ó, em São João da Boa Vista, né? Olha, sei lá quantos quilômetros daqui lá de Jeffersonville, né? Talvez, provavelmente nós nunca vai lá. Agora não vai mesmo. Agora estão mais rigorosos que não sei o quê. Aí, a probabilidade de eu ir lá é quase zero. Eu acho que eu nunca vou lá, né? E nós estamos aqui, e nós estamos crendo e vivendo esta mensagem, né? Estamos aqui sendo seus filhos na luz do entardecer. Sim. Olha para os irmãos ver. Então, irmãos, se quem caminhou com o profeta, viu o morto ressuscitar, viu tudo aquilo e não creu, e nós que não vimos nada, estamos aqui crendo nessa mensagem. Porque é escriturístico, irmão. Deus já deixou desenhado lá. Sim. Né? Então os irmãos veem que o que é escriturístico tem que se cumprir. O que não é, não irá se cumprir. Aí o profeta, na personificação do cristianismo, a partir do parágrafo 34, o profeta ele diz assim, ó, eu estava atravessando a rua aqui, apenas andando certa manhã, por volta das 7 horas, em junho, quando a pedra fundamental foi lançada, ou julho, creio eu, e de manhã, olhando em direção ao nascer do sol, no leste, eu estava louvando ao Senhor, porque seria lançada a sua pedra fundamental. O senhor Marcum e outros estavam aqui, e muitos deles haviam cavado o alicerce e assim por diante, e eu ia colocar a pedra fundamental. Nós temos as fotos e assim por diante disto. E cada um tinha que colocar nesta pedra fundamental uma pequena recordação. E até mesmo católicos passaram por ali e deixaram suas pequenas contas de rosário e demais coisas.
Colocaram os rosários católicos lá na pedra fundamental do tabernáculo branco. Agora veja só, irmãos. Católico colocando os rosários na pedra fundamental. Seja o que fosse que tivesse na pedra fundamental. Mas naquela manhã, o Espírito Santo me disse, enquanto eu estava ali, eu não sabia chamar isso de visão, eu apenas disse que era um transe. E eu vi uma visão que falou e disse que meu trabalho seria entre as duas alas da Pentecostal, a Trindade e a Unicidade. E ali havia um lugar vazio em cada lado para ser preenchido. Eu não os cruzei, eu apenas quebrei de cada árvore e plantei, e em direção aos céus cresceram as grandes árvores, crescendo rapidamente, e seus frutos caíram, e eles eram deliciosos. E eu os estava comendo, e a cruz, logo à minha frente, estava toda coberta de frutos. E então, quando cheguei no lugar, o Espírito Santo desceu ao topo das árvores e disse, estremecendo e bramando, ele disse, faça a obra de um evangelista. Disse, quando sair disto, leia 2 Timóteo 4, disse, faça a obra de um evangelista. Este não é o seu tabernáculo. E eu disse, onde? E eu vi o tabernáculo como ele é hoje. Eu disse, onde está o meu tabernáculo? E ele me assentou sob uma brilhante luz, um brilhante céu azul, e ele disse, faça a obra de um evangelista. Faça total prova de seu ministério, pois o tempo chegará quando não sofrerão mais a sã doutrina, mas amontoarão para si mesmos mestres, tendo comichões nos ouvidos, e se voltarão da verdade às fábulas. Se isso não aconteceu, palavra por palavra, esse é o porquê eu tenho tentado rigidamente ficar com a palavra. Amém? Então veja, irmãos, o profeta, ó, lá já quase no final da estrada, ele estava dizendo, ó, esse é o motivo de eu ter lutado arduamente para ficar com a palavra. Então os irmãos estão vendo que para o profeta vencer, ele se apegava no quê? Naquilo que Deus tinha colocado para ele, na onde Deus tinha identificado ele. Então os irmãos vê, irmãos, que Deus ele deixa na Bíblia uma identificação para nós. E se você não tem essa identificação, você não vence. Cada um de nós temos um lugar na Bíblia, irmãos, aonde Deus deixou aquilo lá para nós nos identificarmos com aquilo. E só Deus pode dizer. Os irmãos entendem que nós temos que buscar arduamente essa identificação. Porque quando Deus te der, irmãos, o diabo não tem mais poder sobre você. Porque toda vez que ele vir, o profeta, essa é a razão. E eu agarrei nisso, e todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas, eu olhava aqui, não, mas Deus me comissionou para isso. Deus me mandou ser firme. Deus me mandou lutar, perseverar, fazer o trabalho do evangelista, porque chegaria um tempo que as pessoas não sofreriam a sã doutrina, elas não suportariam. E essa mensagem, ela iria para o mundo, ainda que ninguém creia nela hoje. Mas lá na frente, um dia, um povo vai precisar dessa mensagem. Um povo vai pegar ela, vai se identificar com ela. E eles vão poder estar no lugar capaz de ouvir a palavra de Deus. Amém. Porque veja só, irmãos. Os crentes hoje aí, vai evangelizar, não aguenta nem ouvir batismo no nome de Jesus. E olha o que você suporta ouvir. Porque, irmãos, essa mensagem não é para qualquer um. Essa mensagem é para um povo especial. Essa mensagem é para um povo especial. Então os irmãos vê
que aquelas pessoas que saíram do Êxodo, irmãos, bastava Moisés virar as costas e já estava lá. Olha, irmão, na Bíblia para nós vermos. Bastava Moisés virar as costas e ele já estava lá adorando bezerro de ouro, fazendo orgia, fazendo coisa errada. Por que a mensagem virou isso? Não a mensagem. O povo que saiu com a mensagem. É até um perdão, porque a mensagem ela continua pura e perfeita como Deus trouxe. A mensagem não tem nada a ver com o povo. Mas por que o povo que saiu virou essa bagunça, irmãos? Porque está lá na Bíblia. Bastou Moisés virar as costas, olha o que eles fizeram. Começaram a adorar bezerro de ouro e fazer orgia entre eles e tudo aquilo. Bastou o profeta sair de cena, olha o que virou isso daí. Mas aqueles que nasceram no deserto, eles se mantiveram fiéis. Eles se mantiveram fiéis ao lado de Josué. Por isso que quando Josué volta, ainda que todos os outros líderes falaram, nós não vamos entrar porque é impossível nós vencer. Mas Josué, o Espírito Santo, ele falou, eu vou entrar. E aqueles que no deserto estavam olhando para o Espírito Santo, estavam focados nele, quando chegou na hora de entrar, eles acompanharam o Espírito Santo. Amém? Então veja, irmãos, a Bíblia, ela diz aqui, ó, Deus é Espírito. E o que importa é que o adoremos em espírito e em verdade. Amém. Os irmãos, o que o profeta abre para nós aqui, irmãos? Né? Eu falei para os irmãos, tem pastor que ele é bom em drama, e aí ele é chorão, a igreja chora. Tem outro que é feliz, alegre, e grita, a igreja fica igual. E por aí vai. Eu tenho tentado, irmãos, fazer isso com o profeta, não ser nenhuma coisa nem outra. Eu tenho tentado firmar na palavra. Porque, irmãos, quando você está firme na palavra, você segue aquilo que Deus te faz para fazer. Se nós entrar aqui e Deus quiser que seja um dia de festa, vai ser. Se for um dia de pranto, vai ser. Se for um dia de reverência para ouvir a palavra, vai ser. Deus é quem determina. Porque, irmãos, olha só, as emoções elas passam. Olha, a coisa mais comum é ser encontro, pessoa se arrepender, vem no altar chorar e daí um mês já está lá no mundo, acabou a emoção, acabou tudo. Agora quando Deus ele vem, quando ele assenta aqui dentro, quando ele escreve ali nas tábuas do coração, irmãos, não tem lugar, em qualquer lugar, como Paulo disse, eu sei ter fartura, sei ter miséria, sei estar na prisão, sei ser perseguido. Irmãos, o crente, Deus ele está preparando um povo para qualquer situação. Porque nós estamos num tempo, para você educar o seu filho é pressão, para você trabalhar é pressão, para você andar na rua é pressão, em todos os lados é pressão. Agora os irmãos percebem que o diabo, ele leva a humanidade ao quê? Às fábulas, a uma coisa que não existe, irmãos. Por isso que eu sempre lutei para educar meus filhos, sabe onde eu peguei uma palavra para mim, que eu falei, isso é para mim. Foi quando Josué, ele foi entrar na terra e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu catei aquilo para mim, eu criei, a minha esposa creu, e desde então nós temos perseverado e crido naquilo. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, irmãos, Deus precisa de alguém que creia na sua palavra. Porque ele diz, tudo é possível ao que crê. Amém. Mas se você não crê nisso, como é que Deus vai fazer por você? Tudo é possível ao que crê. Né? Agora, irmão Lucas, essa mensagem que eu trouxe para o irmão de Eliseu, irmão, leia lá o profeta falando. Se você não faz, como Deus pode honrar aquilo? Né? Para sua casa servir ao Senhor, primeiro tem que ter alguém para ir lá e crer naquilo, e se posicionar naquilo, e toda vez que as coisas estão difíceis, ele olhar naquilo e falar, Senhor, eu tenho uma promessa ali, o Senhor me prometeu, e eu creio naquilo. Porque, irmãos, vai vir momentos difíceis, vai vir horas difíceis, mas se você estiver firmado na palavra, Deus sempre vai honrar aquilo na sua vida. Porque, irmãos, olha só, os irmãos veem que hoje as pessoas elas estão criando, hoje as crianças elas estão sendo criadas por uma mentira. Por que quando ela sai no campo de batalha, ela fica desesperada? Pensa que vai lá casar, é a Branca de Neve, é a Rapunzel, é aquelas coisas, irmãos. Casamento é batalha, é guerra, é luta.
É perseverança, é uma batalha atrás da outra. E nós temos que olhar que aqueles que nós trouxemos estão olhando para nós. E na mensagem Eliseu, o profeta diz, o que eles vai ser vai depender da posição de vocês diante de Deus. Amém. O profeta disse. Agora, irmãos, isso é uma verdade, mas ninguém quer ouvir. Por quê? Porque a mente das pessoas está preparada o quê? Para uma fábula, para uma mentira. Olha, irmãos, o casamento na igreja ele é muito bonito, mas a maior mentira que existe é o casamento da igreja. Porque o casamento na igreja lá, o noivo com terno bonito, e a noiva também bonita, e todo mundo quer ir lá e dar um abraço, tirar uma foto com o noivo. Aquilo é um conto de fada. Aquilo não existe. Aquilo é uma mentira. Sai dali do casamento, aí você vai ver a vida real. Aí você vai ver que não tem conto de fada. A vida real é batalha mesmo. É guerra. E a nossa vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa, porque Jesus disse, o reino de Deus é tomada à força. É uma guerra, é uma batalha. E a maior batalha, irmãos, qual é? É nós vencermos a nós mesmos. Essa é a maior batalha. Você acha que a maior batalha é vencer seu patrão? A maior batalha é vencer o homem na rua? Não, a maior batalha é você vencer mesmo. Você vencer é você mesmo. É você saber a hora de você ficar calado, a hora de você falar, a hora de você orar, a hora de você jejuar, a hora de você gritar, a hora de você... É você vencer a si mesmo. Porque, irmãos, para cada momento existe uma atitude de você tomar. No momento de você falar, fale. No momento de ficar calado, fique calado. E nós vemos isso na vida de Jesus. Ah, o cristão tem que ser um cordeirinho sempre. Não, eu estou olhando para Jesus. Jesus teve um tempo que ele entrou, catou o chicote e desceu chicotado em todo mundo. E quem ficou na frente levou. Não é? Teve um tempo que ele chegou, vós tendes por pai o diabo. Teve um tempo que ele chegou para trás de mim, Satanás, o seu melhor homem. Mas teve um tempo que ele ficou calado, em silêncio. Tu o dizes. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Porque, irmãos, nós não somos robô, não somos máquina, nós somos filhos de Deus. Para cada tempo na nossa vida tem um período, por isso que Deus, Ele trouxe a mensagem do profeta, né? Olha, para cada tempo Deus deixou uma coisa para nós, Deus vem mostrando nas eras. Então qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é a arma? O que nós temos que usar hoje? Porque, irmãos, não é um tempo mais de conto de fada, não. Não é um tempo de nós vir na igreja e pensar que é festa, não. Nós estamos num tempo, o tempo mais decisivo das nossas vidas. É o tempo de nós decidirmos se nós queremos entrar na terra ou se nós queremos ficar para morrer no deserto. Amém? Amém? Então veja, irmãos, uma geração que não aceita ouvir a verdade. E nós podemos ver isso em todos os lugares. Em todos os lugares, irmãos. Ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade, né? Esse dia eu estava conversando com a minha filha, eu fui falar um negócio para ela lá. Eu falei, tá vendo? Você não quer ouvir a verdade. Você quer o quê? Que eu venha aqui e fale uma mentira para você? Porque, irmãos, a melhor coisa que um amigo pode dar para o outro é falar a verdade. Ainda que fira, mas a verdade ela liberta, a verdade sempre vai ajudar, nunca vai atrapalhar. Por isso que eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava meio com a minha cabeça perdida. Estava meio mal. Aí tinha um amigo meu na vinha vindo da escola, e eu lá reclamando para ele. Aí ele olhou para mim, você quer saber de uma coisa? Eu não estou nem um pouco preocupado com essas coisas da terra, não. Estou preocupado como está a minha vida com Deus. Tudo que eu não queria ouvir. Foi um impacto, assim, eu fui até meio descadeirado para casa, sabe? Mas depois passou um dia, passou 2, passou 3. Deus falou através daquele rapaz lá. E desde então, daquele dia em diante, eu parei de murmurar e reclamar da vida. Porque, irmão, nós somos filhos de Deus. Amém.
Nós somos filhos de Deus. Você sabe o que é isso? Filho de Deus. Por isso que o profeta falou, quando a noiva descobrir quem ela é. Você sabe o que é filho de Deus? O profeta até chega dizendo, nós somos um pequeno Deus. Isso é o que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos pessoas para ficar murmurando, não. Nós somos pessoas para ir lá e possuir a terra, entrar e pegar aquilo que é nosso. Nós somos o quê? Nós somos um povo que tem promessa, nós temos promessa de bênção. Olha, Deus falou, busque o reino de Deus e as demais coisas eu acrescento. É nisso que nós temos que firmar, irmãos. Nós temos que chegar e falar, ó, Deus me prometeu, então Deus vai fazer. Senhor, está aqui, ó, eu estou buscando o seu reino, estou te adorando, creio na palavra, estou me posicionado, está aqui o problema. Entrega na mão de Deus e Deus prometeu, eu faço. Lance aqui, traz para mim. Agora olha para os irmãos e os crentes. Você vê crente, irmão, no Facebook, eu não tenho Facebook, mas a gente vê falar. E está lá reclamando da vida lá, colocando. Irmãos, que tipo de crente é esse, irmão? Deus me perdoe. Um crente que vai chorar no Facebook, um crente que vai chorar em rede social. O lugar do crente chorar é lá no quarto dele. Senhor, me dê força, ó Pai, me ajude a vencer essa batalha. Ela está demais para mim, mas o Senhor prometeu me dar a vitória. O Senhor prometeu me dar a vitória, porque, irmãos, o profeta diz que nós temos que chegar diante de Deus e cobrar aquilo que Deus nos prometeu. Porque, veja bem, irmãos, o crente ele tem que ser ousado. Deus não gosta de nhenhenhê, não, quer ousado mesmo. Olha lá para os irmãos ver a mensagem que o profeta pregou. O anjo chegou lá, como é que era o nome dele lá? O Gideão? Gideão, né? Ó, Deus é contigo, varão. Que Deus é comigo? Eu estou aqui escravizado, malhando lagar aqui dentro. Como Deus é comigo? Irmão, Deus quer pessoa assim. Ó. Fala, se Deus é comigo, então cadê o que Ele prometeu? Deus quer pessoa que requer aquilo que é seu. Porque, irmãos, o que é nosso, o profeta, nós temos que lutar por cada pedacinho. Não é? Deus falou, a terra é de vocês, mas entra lá e possua. E você sabe qual é a coisa mais gostosa, irmãos? É que depois que você entrou, aí você não precisa fazer mais nada. O que eles tinham que fazer era uma coisa só, vencer eles e entrar. Né? Porque era Zebuseu, Jeruseu, blá, 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 tudo eu. A coisa que eles tinham que vencer, o quê? Eles e entrar. Então, depois que eles entrou, mostra para mim o que eles tiveram que fazer lá dentro. Nada. Amém? Por isso que a Bíblia diz, tudo é possível que crê. Irmãos, quando você creu e entrou, o resto Deus faz. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé. Irmão Paulo César, faz uma oração de encerramento. E Deus...